Olá! Você sabia que as doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte no mundo? Aqui no Brasil, 300 mil pessoas morrem todos os anos por problemas cardíacos. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Mas a prevenção pode fazer toda a diferença para que essa estatística diminua. O assunto é tão importante que no ano passado foi publicado o primeiro tratado de prevenção cardiovascular editado aqui no Brasil por um médico baiano. Agora ele foi convidado para lançar a publicação em inglês. É com o autor do livro, o cardiologista Dr. Jadelson Andrade, que eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Dr. Jadelson. Obrigado, Charlie. É um prazer muito grande estar aqui na Bandeirantes, nesse seu programa e, sobretudo, discutindo informações tão relevantes com a população da Bahia, relevantes como conseguir reverter esses índices que você acabou de citar de mortes por doença do coração em nosso estado e em nosso país. É um prazer muito grande. O prazer é nosso e é por isso que eu começo perguntando, doutor Jadelson, se a prevenção contra doenças cardiovasculares ainda é um desafio, tanto para a sociedade médica quanto para a comunidade em geral. Olha, Tiago, na verdade esse é um desafio que tem que ser enfrentado por toda a sociedade organizada. Entender que hoje as doenças do coração são as primeiras causas de morte no país e no nosso estado. Entender que a cada 2 minutos alguém morre de infarto agudo do miocárdio no país deve ser assunto que mereça a atenção de toda a sociedade organizada. E aí eu falo dos órgãos governamentais, ministérios da saúde, secretarias estaduais, municipais de saúde, estruturas de organização, organizações não governamentais, empresas, escolas, instituições e sociedades médicas. Então é preciso que haja uma união extraordinária de esforços para que a informação sobre o como e de que forma nós podemos reverter esses índices epidemiológicos de morte por doença do coração possa ser instituída no Brasil. A minha defesa, a minha luta é instituir no Brasil a cultura da prevenção das doenças cardiovasculares. Essa e tão somente este é o caminho para nós mudarmos esse panorama que você acabou de citar na abertura do seu programa. E a sua publicação, lançada no ano passado sobre prevenção, vai fazer parte agora de um livro em inglês que será lançado no próximo domingo, dia 30 de agosto, em Londres. Como foi que o senhor recebeu esse convite, fazendo parte deste livro, que reúne também outros especialistas mundiais do assunto? Então, esse tratado foi um passo fundamental para o Brasil, a cardiologia brasileira, ser inserida no contexto da prevenção cardiovascular mundial. Não havia no Brasil uma cultura de prevenção cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu presidi nos 2 últimos anos, ela resolveu enfrentar esse desafio. E ações diversas foram tomadas junto à população brasileira e dentro desse espectro houve a necessidade de se produzir uma literatura apropriada. E esta literatura veio através do Tratado de Prevenção Cardiovascular, que nós lançamos o ano passado em Brasília, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Nesse livro estão os maiores nomes da prevenção cardiovascular mundial. Este ano nós recebemos um convite da Sociedade Europeia de Cardiologia, da sua diretoria, através do seu presidente, para fazer a versão em inglês e lançar no Congresso Europeu de Cardiologia em Londres, que vai ocorrer agora no final de agosto e início de setembro, e foi marcada a data de 30 de setembro, agora de 2015, para que o livro seja lançado na sua edição em inglês. Isso tem uma relevância muito grande para a cardiologia brasileira. A Sociedade Europeia de Cardiologia é o berço da prevenção cardiovascular mundial. Existe uma associação chamada Europrevent, que desenvolve um extraordinário trabalho em todos os países da Europa, com resultados fantásticos de redução de mortalidade por doenças cardiovasculares através dos programas de prevenção que ela implanta. Então, um livro editado no Brasil, ter a oportunidade de ser lançado no berço da prevenção cardiovascular mundial, tem uma relevância muito grande e a cardiologia brasileira certamente marca um tento muito poderoso nesse aspecto. Excelente. Doutor Jadelson, no próximo bloco a gente vai falar sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Não saia daí que a gente volta já.
O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o cardiologista Dr. Jadelson Andrade, que está falando aqui pra gente sobre a prevenção contra doenças cardiovasculares. Dr. Jadelson, é importante também as pessoas estarem cientes sobre os fatores de risco para essas doenças. Quais seriam os principais? Então, veja, se as doenças do coração matam tantas pessoas no mundo inteiro, e essa é a realidade brasileira, como vimos, se tornou absolutamente necessário se entender por que as pessoas morrem tanto de doenças do coração. E aí foram identificadas as razões que hoje estão muito claras, cientificamente muito bem determinadas. Por que morrem tantas pessoas de doença do coração? E esses fatores são identificados, dentre tantos, os mais importantes, são 7 fatores. 5 deles dependem de você. Depende do indivíduo, depende da sua capacidade de se afastar desses fatores. 2 não dependem de você, mas que se juntado aos outros, aí contribuem para esse universo de situações que levam às mortes por doença do coração. Dentre esses fatores, o primeiro deles, não por ordem de importância, mas de significância, é o tabagismo, o hábito de fumar. Os cigarros, eles produzem uma lesão no interior das artérias, numa película que reverte as artérias do coração, do cérebro, dos rins, das pernas, e lesa esse interior das artérias, favorecendo a que gorduras circulantes no sangue vão se aderir à parede das artérias, entupindo as artérias, levando esse entupimento ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral, à insuficiência renal, à doença vascular periférica e, nos homens, à impotência sexual. Então, o ato de fumar é uma atitude, é um fator de risco, de muita relevância para o determinismo das doenças do coração. O segundo fator, também identificado como de importância, é o colesterol elevado. As taxas de colesterol elevado faz com que as gorduras aumentem, circulem no sangue de forma exagerada, e essas gorduras circulando vão se agregar também ao interior das artérias, produzindo a placa de gordura que levará ao entupimento das artérias dos mesmos sítios, levando então à ocorrência da situação no coração do infarto do miocárdio. E veja, se o indivíduo fuma e ele tem colesterol alto, o cigarro lesa o interior das artérias e favorece a agregação das gorduras. E a formação da placa começa a se fazer precocemente. Então, esses 2 fatores são fatores que você pode evitar. Como deixar de fumar, afastar da sua vida esse vício, esse hábito e medir periodicamente o seu colesterol. Porque a medida do colesterol vai lhe informar se o colesterol está alto e quais as ações que precisam ser tomadas para controlar o colesterol. E eu queria chamar a atenção de uma situação muito peculiar. Colesterol alto não é um fator só de pessoas adultas ou idosos, como a população crê. Colesterol alto é uma situação de crianças e adolescentes. Existe uma síndrome chamada hipercolesterolemia familiar, em que crianças de 12, 13 anos têm colesterol alto. E é preciso que os pais estejam atentos a isso. Sobretudo aqueles pais cuja história na família já tem de infarto do miocárdio. Porque essas crianças têm um determinismo genético para ter colesterol elevado. Então, avaliar o colesterol das crianças, dos adolescentes, dos adultos periodicamente. Corrigir as dietas alimentares, ter alimentos mais saudáveis desde a infância e da juventude. E introduzir medicações quando indicado pelo médico para reduzir colesterol, você já afasta 2 fatores de risco. O terceiro fator é a pressão arterial elevada. Também é um fator que não gera sintomas. O indivíduo pode ter a pressão arterial elevada e ele não saber. Qual é a medida correta? É medir periodicamente a sua pressão arterial. Se você tem uma pressão arterial acima dos limites entendidos como normais, e nós entendemos como normais 12, 13 por 8, acima disso deve merecer uma avaliação médica para que essa pressão volte aos seus valores normais. Juntar tabagismo, colesterol alto e hipertensão não controlada significa que você está caminhando progressivamente em qualquer faixa etária para ter uma doença cardiovascular. A outra é o sedentarismo. Então, nós não fomos feitos para pensar só, nós fomos feitos para pensar e para andar.
Senão nós teríamos uma cabeça imensa e um corpinho pequenininho. Daí me lembra Rui Barbosa, não é? Que deve ter sido programado para isso. Não é? Então, é preciso que nós andemos. O exercício físico, ele ativa a circulação, dificulta a agregação das partículas de gordura no interior das artérias, relaxa a circulação, diminui a pressão arterial, melhora a estima e a qualidade de vida. Então, esses já são 4 fatores extremamente importantes para o indivíduo se afastar dos fatores de risco. O outro é a obesidade. Não é? Infelizmente, nós hoje já estamos vivendo uma síndrome de obesidade extremamente importante, sobretudo nas crianças e adolescentes. Meus amigos, é na infância e adolescência que as placas de gordura se formam no interior das artérias, para o indivíduo ter um infarto no futuro. Quanto mais precoce essas placas se formarem, mais precocemente o indivíduo corre o risco de um infarto e de um derrame cerebral. Então, a obesidade leva exatamente ao indivíduo aumentar o colesterol, aumentar a taxa de açúcar, desenvolver diabetes, e aí entra o fator de risco extremamente importante. E por último, o fator de risco que você pode modificar é o excesso de consumo de sal e álcool. O excesso de sal faz com que o indivíduo não só aumente o peso, como ele aumente a pressão arterial. O excesso de álcool leva a danos também arteriais, favorecendo o entupimento. Então, esses são os 5 fatores que levam o indivíduo. São fatores, né, doutor Jadélcio, que a gente vê que tem ligação direta com o estilo de vida da pessoa. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as principais doenças do coração. Não sai daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o cardiologista Dr. Jadélcio Andrade, que está falando aqui pra gente sobre a prevenção contra doenças cardiovasculares. Dr. Jadélcio, é importante também as pessoas estarem cientes sobre os fatores de risco para essas doenças. Quais seriam os principais? Então, veja, se as doenças do coração matam tantas pessoas no mundo inteiro, e essa é a realidade brasileira, como vimos, se tornou absolutamente necessário se entender por que as pessoas morrem tanto de doenças do coração. E aí foram identificadas as razões que hoje estão muito claras, cientificamente muito bem determinadas. Por que morrem tantas pessoas de doença do coração? E esses fatores são identificados, dentre tantos, os mais importantes, são 7 fatores. 5 deles dependem de você, depende do indivíduo. Depende da sua capacidade de se afastar desses fatores. 2 não dependem de você, mas que se juntado aos outros, aí contribuem para esse universo de situações que levam às mortes por doença do coração. Dentre esses fatores, o primeiro deles, não por ordem de importância, mas de significância, é o tabagismo, o hábito de fumar. Os cigarros, eles produzem uma lesão no interior das artérias, numa película que reverte as artérias do coração, do cérebro, dos rins, das pernas, e lesa esse interior das artérias, favorecendo a que gorduras circulantes no sangue vão se aderir à parede das artérias, entupindo as artérias, levando esse entupimento ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral, à insuficiência renal, à doença vascular periférica e, nos homens, à impotência sexual. Então, o ato de fumar é uma atitude, é um fator de risco, de muita relevância para o determinismo das doenças do coração. O segundo fator, também identificado como de importância, é o colesterol elevado. As taxas de colesterol elevado faz com que as gorduras aumentem, circulem no sangue de forma exagerada, e essas gorduras circulando vão se agregar também ao interior das artérias, produzindo a placa de gordura que levará ao entupimento das artérias dos mesmos sítios, levando então à ocorrência da situação no coração do infarto do miocárdio. E veja, se o indivíduo fuma e ele tem colesterol alto, o cigarro lesa o interior das artérias e favorece a agregação das gorduras. E a formação da placa começa a se fazer precocemente. Então, esses 2 fatores são fatores que você pode evitar. Como deixar de fumar, afastar da sua vida esse vício, esse hábito, e medir periodicamente o seu colesterol. Porque a medida do colesterol vai lhe informar
se o colesterol está alto e quais as ações que precisam ser tomadas para controlar o colesterol. E eu queria chamar a atenção de uma situação muito peculiar. Colesterol alto não é um fator só de pessoas adultas ou idosos, como a população crê. Colesterol alto é uma situação de crianças e adolescentes. Existe uma síndrome chamada hipercolesterolemia familiar, em que crianças de 12, 13 anos têm colesterol alto. E é preciso que os pais estejam atentos a isso. Sobretudo aqueles pais cuja história na família já tem de infarto do miocárdio. Porque essas crianças têm um determinismo genético para ter colesterol elevado. Então, avaliar o colesterol das crianças, dos adolescentes, dos adultos periodicamente. Corrigir as dietas alimentares, ter alimentos mais saudáveis desde a infância e da juventude. E introduzir medicações quando indicado pelo médico para reduzir colesterol, você já afasta 2 fatores de risco. O terceiro fator é a pressão arterial elevada. Também é um fator que não gera sintomas. O indivíduo pode ter a pressão arterial elevada e ele não saber. Qual é a medida correta? É medir periodicamente a sua pressão arterial. Se você tem uma pressão arterial acima dos limites entendidos como normais, e nós entendemos como normais 12, 13 por 8, acima disso deve merecer uma avaliação médica para que essa pressão volte aos seus valores normais. Juntar tabagismo, colesterol alto e hipertensão não controlada significa que você está caminhando progressivamente em qualquer faixa etária para ter uma doença cardiovascular. A outra é o sedentarismo. Então, nós não fomos feitos para pensar só, nós fomos feitos para pensar e para andar. Senão nós teríamos uma cabeça imensa e um corpinho pequenininho. Daí me lembra o Rui Barbosa, não é? Que deve ter sido programado para isso, não é? Então, é preciso que nós andemos. O exercício físico, ele ativa a circulação, dificulta a agregação das partículas de gordura no interior das artérias, relaxa a circulação, diminui a pressão arterial, melhora a estima e a qualidade de vida. Então esses 4 já são 4 fatores extremamente importantes para o indivíduo se afastar dos fatores de risco. O outro é a obesidade. Não é? Infelizmente, nós hoje já estamos vivendo uma síndrome de obesidade extremamente importante, sobretudo nas crianças e adolescentes. Meus amigos, é na infância e adolescência que as placas de gordura se formam no interior das artérias, para o indivíduo ter um infarto no futuro. Quanto mais precoce essas placas se formarem, mais precocemente o indivíduo corre o risco de um infarto e de um derrame cerebral. Então, a obesidade leva exatamente ao indivíduo aumentar o colesterol, aumentar a taxa de açúcar, desenvolver diabetes, e aí entra o fator de risco extremamente importante. E por último, o fator de risco que você pode modificar é o excesso de consumo de sal e álcool. O excesso de sal faz com que o indivíduo não só aumente o peso, como ele aumente a pressão arterial. O excesso de álcool leva a danos também arteriais, favorecendo o entupimento. Então esses são os 5 fatores que levam o indivíduo. São fatores, né, doutor Jadélcio, que a gente vê que tem ligação direta com o estilo de vida da pessoa. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as principais doenças do coração. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o médico cardiologista Dr. Jadélcio Andrade. Dr. Jadélcio, já falamos bastante aqui sobre os fatores de risco, sobre as principais doenças cardiovasculares. Agora, e com relação aos exames preventivos, qual a frequência que eles devem ser realizados? Veja, primeiro eu queria deixar claro para todos de que a avaliação médica, ela não tem faixa etária. A criança, o adolescente, o menino, porque a mãe se preocupa muito em levar a filha na fase da puberdade, na fase em que ela começa a menstruar, para avaliar a menstruação, a sua sexualidade, mas não leva o filho. A criança e o adolescente precisam de uma avaliação médica periódica, anual, para que o médico veja a sua pressão arterial. Sim, porque criança tem hipertensão arterial também. Medir o seu colesterol, a sua taxa de açúcar, sobretudo naquelas crianças filhas de famílias onde ocorre esses fatos, hipertensão, doença cardiovascular. A partir daí, o indivíduo anualmente deve fazer uma avaliação. A extensão dessa investigação é o médico que vai definir. Então, um indivíduo de 30 anos
se ele vai fazer uma avaliação médica anual, o médico vai determinar os exames apropriados para a sua faixa etária e para o seu histórico familiar. Já um indivíduo de 50 anos, a investigação será mais extensa, porque aí a prevalência de ocorrência de doenças cardiovasculares é maior numa pessoa de 50 anos, quer homem, quer mulher. E 60 e assim sucessivamente. Mas a minha recomendação é que todo indivíduo, a partir dos 13 anos de idade, possa ter uma avaliação médica periódica de saúde, para avaliar suas condições de saúde e receber a orientação médica. A extensão dessa investigação, o médico é que vai fazer a depender do seu histórico clínico, familiar, do seu estilo de vida, e aí virão as orientações médicas. Doutor Jodelson, com relação ao diagnóstico e aos tratamentos, o que foi que a tecnologia trouxe de mais importante para a medicina cardiovascular? Olha, Tia Alice, eu diria a você que o avanço hoje na cardiologia é de tal ordem para diagnosticar e tratar as doenças cardiovasculares que eu não teria nenhum receio de afirmar aqui e agora de que hoje só tem infarto quem quer. Porque é possível, através de avaliação médica bem conduzida hoje, nós podemos identificar aqueles indivíduos que estão em risco de ter um infarto e evitar que isso aconteça através de intervenções. Então hoje é possível, através de exames de laboratório, através de eletrocardiograma, teste de esforço, cintilografia miocárdica, ecocardiografia, angiotomografia computadorizada, nós podermos identificar, dependendo, é evidente que esses exames serão adequados à história clínica, aos fatores de risco e à faixa etária do paciente, mas nós conseguimos, com esses exames, identificar aqueles pacientes que estão para ter um infarto. A partir daí, então, as medidas de prevenção irão ser implementadas. Na sequência, uma vez identificado o problema, nós temos recursos terapêuticos hoje, não só de medicações de última geração, extremamente eficazes para controlar colesterol, controlar açúcar, controlar a pressão arterial, que são fatores que levam ao infarto. Como temos mecanismo de intervenção através de catéteres, através de dispositivos que conseguem fazer com que nós possamos abrir artérias, introduzir estentes dentro dessas artérias e com isso nós impedimos a progressão para o infarto agudo do miocárdio, e isso vale também igualmente para o derrame cerebral, para o acidente vascular cerebral. Então hoje a tecnologia disponível para diagnóstico precoce e para tratamento das doenças cardiovasculares é absolutamente adequada para que nós possamos impedir a ocorrência de morte. Quando eu vejo noticiado alguém famoso, recente, aqui na Band, o trágico falecimento do Luciano do Vale, eu disse, meu Deus do céu, será que esse indivíduo não foi investigado, ou não se permitiu a isso? Porque é possível, sim, nós identificarmos aqueles pacientes que estão em alto risco e é possível, sim, intervir sobre esses fatores, intervir sobre as manifestações cardiocirculatórias e impedir hoje que o indivíduo tenha um infarto e tenha um derrame em tempo hábil. Esta hoje é a grande conquista da cardiologia moderna. Mas ainda, volto a enfatizar o início da nossa entrevista. Tudo isso é fantástico, tudo isso é muito apropriado. Isso tem evitado mortes, mas o ideal, o que o mundo está seguindo é o caminho da prevenção cardiovascular. Perfeito, ou seja, a pessoa também, né, o próprio indivíduo pode se ajudar e contribuindo aí para evitar esses fatores de risco como o tabagismo, como o sedentarismo, a obesidade, né, doutor Jodelson? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui para nossos telespectadores. Tia Alice, foi um prazer muito grande, agradecer a Band por essa oportunidade, porque veja, no momento que você abre um espaço num programa com esse nível de audiência, eu estou cumprindo aqui um papel de médico. E qual é o meu papel de médico? Levar à população informações sobre como ter uma melhor qualidade de vida, evitar convívio com fatores que podem levar ele a ter um infarto agudo do miocárdio, um derrame cerebral. E com isso nós estamos aqui, exatamente aqui, fazendo prevenção cardiovascular. E esse tem sido a minha trajetória mais recente. Muito obrigada, um prazer recebê-lo. Prazer meu. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!